Boa noite a todos. Amém. Paz do Senhor. Que privilégio estarmos aqui nessa noite. Amém. A gente assiste os vídeos assim, a gente fica pensando, né? Quem será idôneo para tudo isso? Será que nós somos capazes de suportar tudo quanto Deus quer fazer na nossa vida? Tremendo isso. Quem não me conhece, meu nome é Hugo. Acho que todo mundo já me conhece aqui. Mas quero saudar também os irmãos da TV Rica, que estão nos acompanhando nessa noite. Que Deus possa ministrar também na sua vida, te alcançar, em nome de Jesus. Para mim é um privilégio maior ainda estar aqui nessa noite, porque, ainda disse para o apóstolo ontem nós fizemos 1 ano de sonho. Amém? Nós fomos recebidos, eu e minha esposa, como ministros, no dia 1º de janeiro de 2018. E quando ele me ligou hoje, eu até estremeci, Porque eu falei, meu Deus, tão pouco tempo o Senhor está fazendo tantas coisas na nossa vida. E que honra para nós é servirmos a Deus. Temos desejado isso com todo o nosso coração, com toda a nossa força, todos os dias da nossa vida. Abra comigo a palavra do Senhor nessa noite, a gente vai passar por alguns textos. Vamos começar em Gênesis, onde começa todas as coisas, Gênesis capítulo 2. Nós estamos vivendo um tempo como nação, amém? Quantos assistiram hoje a posse do novo governo? Amém? Isso faz bem para a gente, não é verdade? Não faz bem para nós? Fez bem para você assistir? Que alegria, Nós ouvimos, até teve uma hora que a gente falou assim, nossa, como se cantou tanto hino. Toda hora cantava o hino de novo, daqui a pouco dava mais uma voltinha de carro, cantava o hino de novo, Mas, para nós como brasileiros, isso, eu creio assim, no meu espírito, eu sinto como se Deus falasse assim, eu estou de fato mudando, estou abrindo os céus da nação, amém? Eu creio que o Brasil, a partir dessa noite, ou a partir desse dia, ele está sendo conhecido novamente nas nações de uma forma poderosa, de uma forma vigorosa. Amém? Não apenas por uma pessoa, não apenas pela figura do presidente da República, mas sim por aquilo que o Senhor está estabelecendo nessa nação. Amém? Deus está estabelecendo algo poderoso. Deus está estabelecendo algo firme na nossa nação. E nós somos parte de tudo isso. Queremos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Abra comigo então em Gênesis 2, versículo 4, diz assim a palavra: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Amém? No dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Os céus, e a terra. A palavra fala ainda no Salmo 115. Abra também no Salmo 115, versículo 16. Eu sei que essa é uma noite de decretos, essa é uma noite de nós liberarmos aquilo que o Senhor tem colocado dentro de cada um de nós, como igreja profética. Salmo 115, 16, assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Vamos dizer isso juntos? Diga, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Amém? Diga, a terra é nossa. Diga, o Senhor nos deu. Foi o Senhor quem nos deu a terra. Amém? O apóstolo Hélio começou aqui o culto dizendo que muitos querem ir embora da terra, mas o Senhor nos deu a terra. O Senhor estabeleceu os céus, o Senhor estabeleceu a terra, o Senhor estabeleceu os limites. A Bíblia fala que Deus estabeleceu os limites das nações. Tudo foi estabelecido pelo Senhor. Quantas pessoas nos últimos anos disseram assim, eu quero ir embora do Brasil? Eu escutei várias pessoas dizendo, eu quero ir embora do Brasil, quero levar minha família para fora do Brasil. Não estou falando contra você ir para uma outra nação, mas a motivação do coração
o motivo, o propósito pelo qual as pessoas queriam ir para fora do Brasil, porque eles estavam dizendo assim: estou cansado de ver essa nação do jeito que está. Muitas vezes a tendência natural humana é fugir das batalhas. Nos vemos impotentes diante das batalhas. E o tema daquilo que quero falar nessa noite é a mudança de governo. Pastor, o senhor vai falar sobre política? Não. Essa mudança já aconteceu. Mas nós queremos falar de uma mudança que está acontecendo. E é uma mudança vigorosa que nós vamos desfrutar disso por muitos e muitos anos da nossa vida. Amém? Quando nós vemos na palavra que o Senhor, Ele estabeleceu os céus e a terra, nós precisamos entender que, mesmo quando Ele diz assim que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, não significa que os homens podem fazer da terra o que quiser. A terra foi criada para manifestar o propósito de Deus. O Brasil foi estabelecido como nação para manifestar os propósitos de Deus. Amém? Nós, como brasileiros, fomos estabelecidos na terra para manifestar os propósitos eternos de Deus nas nossas vidas e através da nossa vida. A Igreja de Jesus no Brasil foi estabelecida para manifestar os propósitos eternos de Deus. Amém? Quando o apóstolo me falou sobre o tema, e eu fui orar, o Senhor começou a me dar algumas coisas. E quando nós falamos de mudança, de mudar o governo, nós vamos entender o que essa palavra mudança de fato pode significar para nós. Às vezes nós achamos que a mudança é algo muito simples, achamos que a mudança é uma coisa muito sensível, mas existem níveis de mudança. E eu creio assim que a maior mudança que Deus quer fazer nesses dias, irmãos, ela não é externa, ela é dentro de nós. Se nós queremos ver uma nação transformada, nós precisamos ver o que o Senhor está transformando dentro de nós. Muitas vezes nós criticamos as autoridades políticas da nação, mas o nosso comportamento é semelhante. Quantas vezes você foi no supermercado e você não conseguiu estacionar o seu carro, porque alguém deixou um carrinho na vaga? Você fala, mas isso não tem nada a ver. Nós fazemos parte de todo esse processo. A maior mudança que Deus quer estabelecer nesta nação, Ele vai fazer através da igreja. E aquilo que Ele vai fazer através da igreja precisa acontecer dentro de mim e dentro de você. Não adianta nós queremos apenas ver Deus mudando os altos escalões da nação, se Deus não conseguir alcançar a nossa vida. Se Deus não conseguir mudar a partir das nossas estruturas, a partir daquilo que nós carregamos dentro de nós, a partir da nossa história, Deus está mudando a nossa história. Cada palavra que Deus libera sobre a nossa vida, irmãos, tem o propósito de nos mudar de dentro para fora. Cada palavra. Foi falado aqui, algumas vezes foi falado na quinta, foi falado, no domingo, foi falado ontem, o apóstolo Cristiano comentou sobre a pregação de domingo. Quantas palavras Deus tem liberado sobre nós, e o propósito de Deus é que essas palavras nos transformem, que essas palavras nos mudem de fato, nos mudem de verdade. Mas nós muitas vezes estamos pensando em coisas externas. Para mudar um governo, irmãos, e quando nós entendemos a palavra governo, e a palavra governo tem a ver com um reino. Muito é falado nos nossos dias sobre uma visão de reino. Quantas vezes você ouviu no último ano sobre que nós temos que ter uma visão de reino? Mas o que é ter uma visão de reino? A visão de reino não é um tema, irmãos, para nós estudarmos. O reino de Deus, ele se estabelece a partir de um governo de Deus nas nossas vidas. Deus só pode mudar um lar quando Deus muda pessoas.
E quando Deus começa a mudar pessoas, Deus começa então a transformar famílias. E quando Deus começa a transformar famílias, Deus começa a transformar a comunidade. Deus começa a transformar cidades. E quando Deus transforma cidades, Ele pode transformar uma nação. Amém? Nós queremos o inverso, nós queremos que Deus transforme o Brasil. Nós queremos fazer uma oração poderosa aqui nesta noite e acordar amanhã e vermos um Brasil transformado. Nós temos que orar, nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que lançar os decretos de Deus, nós temos que ser uma voz profética de Deus na nossa geração. Mas a transformação ou a operação daquilo que nós estamos decretando, irmãos, tem que começar a acontecer dentro de nós. Porque a maior transformação de Deus na terra é a transformação de uma pessoa, de uma vida, de alguém que Deus encontra, que abre o seu coração e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, começa na minha vida, começa na minha história. Cada palavra que Deus libera, irmãos, tem o propósito de nos transformar, de nos fazer mais parecido com Cristo e menos parecidos com nós mesmos. Amém? Em todo o Velho Testamento, irmãos, nós vemos governos sendo transformados, governos sendo mudados. Nós achamos tremendo quando nós vemos o que Deus fez no passado. Quantos de nós, quando olhamos para a história de Israel no Egito, e nós falamos assim: uau, que tremendo! Como eu queria ter visto lá, Deus operando poderosamente, o povo saindo, aquele governo de escravidão sendo quebrado, sendo minado por Deus. A partir de cada manifestação de Deus, a resistência do Egito foi sendo quebrada. E nós olhamos para aquilo e isso alimenta a nossa fé, isso nos faz crer em Deus, num Deus que pode entrar numa nação, num Deus que pode entrar num governo de iniquidade, e Deus pode minar as bases de um governo de iniquidade para libertar o seu povo. Amém? E nós olhamos para isso, e isso é tremendo. Deus fez isso. Quantos creem que Deus fez isso? Você crê que Deus entrou na terra do Egito para libertar o seu povo? Amém? Deus fez isso. E é tremendo saber que Deus fez isso. É tremendo saber que Deus entrou na Babilônia e Deus libertou o seu povo num outro momento da história. Deus fez isso. Irmãos, Deus quebrou governos, Deus removeu a iniquidade, Deus libertou o seu povo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus com quem nós temos andado. E isso tem que falar no nosso coração. Nós temos que crer num Deus que estabelece governos, mas num Deus também que remove governos. Deus faz isso. Deus é poderoso para fazer isso. Mas nos nossos dias, irmãos, Deus está fazendo isso através de um povo. E esse povo é a igreja. Amém? Quantos creem nessa noite que tudo quanto Deus fará através de um povo que confia na sua palavra? Você pode crer nisso? Quantos podem crer nisso? Que tudo quanto Deus vai fazer através da igreja. Amém? É isso que Deus está estabelecendo. Deus está levantando um contingente de pessoas. Deus está levantando um povo no meio do povo. Você pode crer nisso? Deus está levantando esse povo. Nós somos um povo, irmãos, que não éramos povo, a Bíblia fala. Não éramos filhos de Deus, mas Deus está levantando um povo no meio do povo. A pastora Fernanda falou aqui dos fogos. Nós não vimos os fogos, mas nós vimos a glória de Deus. Amém? Muitos viram os fogos e se alegraram e se emocionaram. Mas eu pergunto para você, será que nós estamos nos alegrando e nos emocionando com aquilo que o Senhor está fazendo? É muito melhor do que os fogos. E é verdade, eu cheguei em casa ontem e eu falei assim: nossa, eu não vi uma queima de fogos, não vi nada. Porque quando nós saímos aqui já estava um silêncio. Nem na televisão eu vi, nem vi como é que foi lá em Copacabana. Mas nós vimos aquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. Deus está levantando uma nação santa, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, homens e mulheres que estão sendo transformados. Nós estamos sendo transformados dia após dia, nós estamos sendo tocados pelo Senhor.
Às vezes, durante esse último ano, você passou momentos em que você se sentiu enfraquecido. Eu também passei. Teve dia que a minha vontade, se alguém perguntasse assim, Hugo, como é que você está? Eu falava assim, 70% eu estou bem, mas tem uns 30% que está me colocando para baixo. Que dá vontade assim, sabe, de cavar um buraco e enterrar a cabeça e ficar lá. Até que as coisas passem. Mas quando você olha aquilo que Deus está fazendo, irmãos, Deus está nos transformando. Jesus, Ele nos ensinou sobre esse reino. E Ele disse assim, Mateus 6, versículo 10, na oração que todos conhecemos como Pai Nosso, Ele disse assim, que nós devemos pedir, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O reino de Deus, irmãos, não é para o futuro. O reino de Deus não é para um lugar para onde nós estamos indo. O reino de Deus é para um lugar onde nós estamos hoje, onde nós nos encontramos hoje. O reino de Deus está sendo estabelecido hoje nas nossas vidas. E por isso, quando Jesus diz assim, que nós devemos ter esse entendimento de que o reino de Deus é para hoje. O reino de Deus não é para um futuro, não é uma visão futurística. Deus vai fazer, Ele vai manifestar o seu reino. Pilatos perguntou para Jesus, você tem um reino? Ele falou sim. E eu creio que Pilatos, como um governador, ele deve ter pensado assim, aonde será que fica? E muitas vezes nós pensamos assim também, mas se tem um reino, onde está esse reino? E Jesus disse assim, o reino está dentro de cada um de vocês. O reino está dentro de nós. Sabe por que o reino está dentro de nós? Porque o rei vive dentro de nós. O rei desse reino vive dentro de nós. E por isso nós carregamos este reino. O reino de Deus deve estar em pessoas, deve estar em nossas famílias. O reino de Deus deve ser manifesto em nossa cidade. O reino de Deus deve ser manifesto na nossa nação. E o reino de Deus deve estar se manifestando sobre as nações da terra. Qual é a extensão do reino? Começa dentro de nós. Em Atos 1, versículo 8, eu vou passando os textos, irmãos, se eles puderem, eles vão projetando, para nós não delongarmos muito a mensagem. Atos 1, 8, Jesus disse assim, Ele manifestou a extensão desse reino. Ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O reino de Deus começa dentro de nós, na nossa Jerusalém. O reino de Deus começa no lugar onde nós estamos. Irmãos, é impossível que o reino de Deus que está dentro de nós, que começa de uma forma invisível dentro de nós, não se torne visível. Nós não podemos carregar o reino dentro de nós, apenas para nós, como um presente de Deus personalizado. Algo que você fala assim, isso é meu, isso é para mim. Nós vimos ontem quantos testemunhos da manifestação do reino. Jesus disse, começa em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde nós nos encontramos. Jerusalém era o lugar onde os discípulos se encontravam. Eles tiveram dificuldade em entender isso, eles acharam que era só para Jerusalém. Mas Jesus falou assim, não, começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, vai para toda a localização onde vocês vivem, mas depois vai para Samaria, para os lugares onde vocês não querem pisar, mas depois vai chegar em toda a terra. O reino de Deus precisa se manifestar através de nós, o governo de Deus. O reino fala de um governo. Deus está mudando um governo, irmãos. Deus está mudando o governo de uma nação. Deus está mudando o governo da nossa nação. Amém?
Eu não sei se eu posso usar essa palavra, sabe, mas hoje deu assim um pouquinho de orgulho de ser brasileiro. Não é verdade? Não na palavra orgulho no sentido de queda, de pecado, mas no sentido de um resgate. De Deus mostrar para nós, irmãos, que é possível crer, de que é possível acreditar naquilo que Ele fala. Porque quando Ele liberou uma palavra e Ele disse que haveria um dia de juízo sobre essa nação, talvez alguns não acreditaram. Talvez alguns falaram assim: você acha que Deus vai mudar o Brasil a partir de uma palavra que Deus deu numa igreja em Taubaté? E talvez a gente não acredite por causa disso, irmãos. Mas nós acreditamos nessa palavra. Nós confiamos nessa palavra. Guardadas as devidas proporções, como o apóstolo Cristiano disse ontem, nós somos um bando de loucos, e não estava falando da torcida do Corinthians. Ele não estava falando, depois eu confrontei ele, eu falei, que bom que você falou isso, né, como São Paulino, mas ele falou, não, estava falando da igreja. De pessoas que acreditam, de pessoas que conseguem ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja. A palavra de Deus, ela fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quando nós vamos ouvindo falar desse reino, a primeira declaração que é preciso nós fazermos nessa noite, que o reino de Deus, inicialmente ele não é visível. Não é uma coisa inicialmente palpável. Ela começa espiritual. Ela começa dentro de nós. Jesus disse assim em João capítulo 18, 36: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus, ele não tem uma aparência física, palpável, quando ela começa a se manifestar em nós. Lucas 17, 20 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Irmãos, quando nós começamos a celebrar as coisas que os olhos humanos podem ver, que pena que nós celebramos apenas quando se tornam visíveis. Porque muitas vezes nossos olhos espirituais não estão abertos para ver. Olha que palavra que Deus nos deu para este ano: trazer a existência. E como a pastora Fernanda falou aqui agora nos dízimos, sobre isso, de trazer à existência uma coisa que não vemos. Jesus estava falando de um reino, de um governo que não era visível. O que nós estamos vendo hoje no Brasil não começou hoje. Há anos atrás, quando Cindy Jacobs falou que Deus estava derrubando um principado da corrupção no Brasil, muita gente não creu. Por quê? Porque era o auge da corrupção. Porque eram os dias mais terríveis. Como nós vamos crer contra a realidade física, natural? Quando alguém chega para você e você está passando uma maré ruim na sua vida, e a pessoa chega e fala para você: meu irmão, Deus mandou dizer que Ele vai mudar. Só que aí você tem duas realidades. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, e você tem uma realidade exterior que fala o contrário. Deus falou: eu vou derrubar o principado da corrupção no Brasil. Só que os noticiários diziam todos os dias: agora não é mais milhões, agora é bilhões. Aí passava um mês, não é mais bilhões, agora é trilhões. E aí nós temos uma palavra liberada pelo Senhor e temos uma realidade exterior que fala totalmente o contrário. Com qual que nós ficamos? O que é mais fácil acreditar? No Jornal Nacional ou num profeta de Deus? Ou naquilo que Deus fala no culto?
daquilo que Deus usa a boca dos seus filhos para falar com cada um de nós, contra uma realidade visível, contra uma realidade palpável, contra uma realidade que nos aflige, com uma realidade que muitas vezes nós estamos fazendo parte dela, mas uma palavra vem. E tudo quanto Deus faz, irmãos, Deus começa com uma palavra. A palavra de Deus é a semente de Deus. Tudo quanto Deus criou, Ele criou pela sua palavra. E quando Deus quer te transformar as trevas em luz, Ele libera uma palavra. E é assim que Deus continua trabalhando nos nossos dias. Deus não mudou. Muitas vezes Deus ele pode se mover de uma forma diferente, mas a palavra de Deus continua sendo uma ferramenta de Deus para transformar o caos num lugar habitável. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é vigorosa. A palavra de Deus ela é viva, ela tem vida em si mesma. A palavra de Deus, quando nós cremos nela, Deus muda a partir da sua palavra. Deus nos chamou em 2018 para um dia de juízo sobre a nação. Como igreja profética nós obedecemos. Estávamos vivendo os dias intensos, de intensas trevas sobre os céus da nação. A corrupção crescendo. Víamos os noticiários, ouvimos discursos carregados de mentira. Irmãos, que terrível era assistir um noticiário e ver a cara de pau daquelas pessoas que estavam ali sendo denunciadas. E a gente olhando para aquilo, dava uma vontade de passar pela televisão, irmãos, e pegar aquelas pessoas para o colarinho e falar: fala a verdade. Você está roubando a nossa nação. Vocês estão destruindo a nossa nação. E quando nós vimos então nos noticiários, nos hospitais, as pessoas nos corredores morrendo, famílias chorando pelos seus entes por causa da corrupção, por causa do roubo. Quando nós vimos cada policial que era enterrado, e muitas vezes a gente não via uma possibilidade de transformação. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos incrédulos? Quantas vezes nós olhávamos para a realidade física e a gente pensava assim: será? Será que vai mudar mesmo? Será que tem jeito? Até declarações dessa forma nós vimos e ríamos, mas às vezes até acreditávamos que era melhor pegar o Brasil, entregar para os índios e volta e falar assim: nós erramos, fica para vocês mesmo, porque vocês faziam melhor do que a gente. Porque estava tudo errado. O problema não era estar tudo errado, era nós olharmos para tudo e falarmos: será que vai mudar? Será que tem jeito? Irmãos, o que está acontecendo no Brasil não é a movimentação de um povo nas ruas. Não é uma pessoa acreditar que ele poderia ser um instrumento de Deus, e o nosso papel como igreja é orar todos os dias para que Deus use realmente esse governo, use a pessoa do nosso atual presidente, hoje podemos dizer que é o nosso presidente empossado, para que ele seja um instrumento de Deus para a nossa nação, para que tudo aquilo que Deus quer fazer, Deus pode fazer. Irmãos, quando Deus não encontra um servo dele, Ele usa um Ciro. Ele usa um Ciro, sim. Ele transforma a nação, sim. Reis do passado disseram: Nabucodonosor, com todo o seu poder, um dia ele teve que se curvar e dizer assim: o Deus de Daniel tem que ser o único Deus nessa terra. Deus faz desse jeito, irmãos. Deus faz desse jeito. E Deus está fazendo isso nesses dias. Deus está fazendo, Deus está começando a fazer. Nós nem temos ideia, irmãos, aonde vai chegar essa faxina no Brasil. Mas a nossa oração é que Deus limpe o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil seja transformado.
Que o Brasil seja tudo aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. Que cada brasileiro possa viver o propósito de Deus para a sua história. Que os nossos filhos, que estavam há alguns meses atrás, e eu lembro até a celebração que foi no dia da eleição até, o apóstolo ele estava muito motivado naquele dia até, porque nós estávamos vendo que estava sendo projetado, arquitetado para o Brasil, um governo de iniquidade ainda pior do que aquilo que estava estabelecido. Onde as famílias se tornaram o alvo principal. Onde a essência da criação de Deus estava sendo afetada, a formação de um homem, a formação de uma mulher, a formação de uma família. E isso entrando na escola, na infância, na pré-infância, para destruir os planos que Deus tem para essa nação. Irmãos, Deus tem ouvido o clamor dessa nação. Deus tem ouvido o clamor dessa nação. Há um povo que clama nessa nação. Há um povo que confia nos propósitos eternos de Deus. E ao iniciar esse ano, irmãos, eu creio que nós não temos ideia daquilo que Deus vai fazer na sua profundidade. Mas nós estamos numa casa apostólica e profética. E a Bíblia nos exorta a ouvirmos os profetas. A Bíblia nos exorta a ouvirmos aquilo que os profetas estão ouvindo e estão falando. A igreja do Senhor vai continuar denunciando o poder das trevas nessa nação. Amém? Esse é o papel da igreja. É não se calar. E à medida que Deus vai falando, que Deus vai revelando, nós temos que nos apropriar daquilo que o Senhor está falando. Irmãos, vamos deixar de lado a nossa incredulidade. Vamos começar a olhar para o Brasil com os olhos de Deus. Vamos começar a enxergar o Brasil na Bíblia. Amém? Vamos começar a enxergar a nossa nação. Vamos começar a enxergar esse ano, irmãos, a partir dos olhos de Deus, não a partir daquilo que a televisão está nos mostrando. Vamos enxergar da forma que Deus quer nos mostrar. Vamos dar. Nós temos aprendido aqui que o evangelho que nós temos que viver, irmãos, não é o evangelho, apenas o evangelho que nós estamos lendo na Bíblia. Pastor, o que o senhor está falando? Que o evangelho que nós temos que viver não é apenas o evangelho que estamos lendo na Bíblia? Não, mas sim o evangelho que nós estamos nos tornando, a partir daquilo que o Senhor está falando, está ministrando e está impartindo sobre as nossas vidas. Eu quero ler um texto que eu creio, irmãos, que fala daquilo que o Senhor quer, assim, que nós nos movimentemos nele. Eu vou ler um texto antes, só para dar e já entro para encerrar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Paulo escreve assim, 2 Timóteo 2, 8. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, olha o que Paulo escreveu: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Paulo nos exorta aqui nessa palavra
a nós vivermos Cristo, a nós manifestarmos Cristo. E para encerrar a introdução, mentira, irmãos, brincadeira. Mateus 5, mentira não, brincadeira, né? Nós não podemos mentir. Me dei mal, né? Você sabe que quando Jesus, ou melhor, quando um rabino, ele ensinava de pé, às vezes pelo caminho, aquilo que ele falava era para ser entendido. Mas quando ele se assentava para ensinar, aquilo não podia ser esquecido. Em Mateus 5, aquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, ou seja, não esqueçam disso jamais. E eu creio que aqui são decretos do Senhor para a nossa vida. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que antes de vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Aleluia! Que essas palavras de Jesus, que não foram meros ensinos, ou menos ainda não foram ensinos para aquela geração, que um tempo de bem-aventurança venha sobre a nossa nação, irmãos. Que um tempo de bem-aventuranças venha sobre a nossa nação, em que os pobres, em que os que choram, em que os que foram desprezados, em que os que foram perseguidos, que nesse tempo seja um tempo de bem-aventurança, que seja sobre a nossa nação, irmãos, um tempo em que as pessoas voltem a acreditar que vale a pena fazer certo, amém? Que vale a pena pagar um preço. Que a igreja de Jesus no Brasil, irmãos, a partir de mim e a partir de você, nós possamos entender que vale a pena até mesmo ser perseguido por causa dele. Amém? Porque Jesus disse que é bem-aventurado, que um tempo de bem-aventuranças venha sobre nós, venha sobre a nossa casa. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite, na sua casa. Um tempo de bem-aventuranças na sua história, um tempo de bem-aventuranças na sua família,
Um tempo de bem-aventuranças nessa cidade, que se tornou agora a minha cidade. Amém? Que Deus ele possa cumprir na nossa vida, irmãos. Se a primícia é santa, toda a massa é. Se nessa noite nós fomos capazes de crer e proclamar aquilo que o Senhor está falando e liberar a palavra de Deus, eu quero dizer para você e encerrar com isso, que a palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir durante esse ano. Amém?